Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler os versos 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Título da mensagem dessa manhã, o chamado solene. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. A palavra do eterno Deus vai nos dizer aqui o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Essa é a palavra de Deus. Podeis sentar. Nós estamos diante de uma realidade terrível, uma realidade extremamente complicada. Nós enxergamos no mundo as guerras, as crises, nós enxergamos no mundo a humanidade indo de mal a pior. E o Senhor, diante dessa realidade, está nos chamando, a mim e a você, para fazer tão somente uma coisa: pregue a palavra, para pregar a palavra. Nós precisamos nos levantar, irmãos, diante dessa situação caótica que vivemos, atender este chamado do Senhor e pregar a palavra. Não temos tempo. As pessoas estão morrendo. Nós precisamos nos levantar e dizer para o Senhor: eis-me aqui, ó Deus, porque o chamado de Deus é eminente, o chamado de Deus é para hoje, o chamado de Deus é urgente. Pregues a palavra. Este é o chamado solene de Deus. E por que solene? Porque é um chamado grandioso, porque é um chamado extremamente sério, porque é um chamado extremamente importante. Pregues a palavra. É solene porque o povo que está sendo chamado é solene. Lá em Pedro capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos a nação santa, nós somos o povo de Deus. E devemos, portanto, aceitar o chamado de Deus. E aqui eu quero falar diretamente para você, porque de repente você pensa assim: mas eu faço parte de uma igreja missionária, e louvado seja Deus por isso. Eu faço parte de uma igreja que prega, sim, louvado seja Deus por isso. Mas e você? Tem pregado? Tem anunciado Jesus? Você tem aceitado este chamado que o Senhor está fazendo? Pregue a palavra. Este chamado é santo, este chamado é solene. Porque os pseudos pregadores do evangelho fácil estão se multiplicando e arrebanhando multidões, e nós devemos dizer a verdade, nós devemos nos levantar para pregar. E quando eu digo pseudo-pregadores, até mesmo aqueles que se intitulam pregadores batistas. Deixa eu dizer um caso que eu vi essa semana, compartilhei com os jovens. Um pastor colocou assim na sua rede social: sua vida espiritual está oscilante. Eu tenho aulas que podem e vão abençoar a sua vida. Vão abençoar. Depois de você assistir essas aulas, você vai ter todas as ferramentas para eliminar os ídolos do seu coração. Até aqui tudo bem, não é? Por apenas R$ 49,90, você vai ter acesso a essas 4 aulas para que você consiga se livrar. Quer dizer, este pregador, ou que se diz pregador, está comercializando a palavra de Deus.
e enganando as pessoas, pegando o dinheiro das pessoas. Você é, meu irmão e minha irmã, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, que está sendo chamada pelo Senhor para pregar. O chamado é para o povo de Deus, e aqui o Senhor chama todos os crentes. De repente você está aqui, e você deve entender esta mensagem como Deus te chamando para o ministério. Será que Deus não está te chamando para ser um pastor, um missionário ou uma missionária? E você vai atender o chamado do Senhor ou não? Nós devemos entender que precisamos nos posicionar diante do chamado de Deus, que envolve diretamente o comprometimento para dizer a verdade, uma verdade que diz que o pecador que não confessa Jesus vai para o inferno. Não uma falsa verdade que diz assim, não, mas Deus jamais vai te levar para o inferno, você jamais será condenado. Não, a palavra que devemos pregar é uma palavra verdadeira, honesta e santa, que é a palavra de Deus. Por isso que o chamado é solene. Nós devemos trabalhar pela eternidade. Tudo o que fazemos para essa vida ficará nessa vida, mas o que fazemos para a eternidade romperá o tempo, romperá tudo, e os reflexos estarão diretamente ligados à eternidade. É por isso que nós devemos trabalhar para Jesus, é por isso que devemos trabalhar por Jesus, é por isso que Jesus, lá em Mateus 9, 35 a 39, ele olha para fora e diz, a seara é grande, mas ele olha para dentro e diz, poucos são os trabalhadores. Aonde estão aqueles que vão atender o chamado do Senhor para pregar a palavra? Estão aqui. Nós devemos atender o chamado do Senhor, porque o Senhor está nos chamando pessoalmente, e o Senhor está nos chamando pelo nome. Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo vai dizer o seguinte, Timóteo, as testemunhas que estão comigo para te chamar à pregação, é Deus e Cristo Jesus. Não é isso? Olha lá o versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. As testemunhas do chamado que Paulo traz a Timóteo é o próprio Deus e o próprio Cristo. O chamado é solene, o chamado é importante. Por isso que nós devemos pregar a palavra. E deixa eu dizer uma coisa aqui, não é algo glamouroso, não é algo que traz fama, não é algo que traz bem-estar. E sabe por que eu faço questão de enfatizar isso? Porque eu estaria mentindo se dissesse ao contrário. Porque aqueles que vão atender o chamado do Senhor vão sofrer, vão ter que abrir mão de coisas, vão ter que renunciar muitas coisas. Ontem, nós ficamos aqui a manhã inteira em uma reunião para trilhar os projetos e planos para a mocidade do ano que vem. E interessante que um dos jovens disse assim, toda a minha família está na praia, mas eu estou aqui. E como isso veio ao meu coração, sem ele saber, ele está aqui nessa manhã, sem ele saber, isso veio ao meu coração, porque é isso. Ele não estava na praia ontem, e nenhum problema em ir para a praia, mas ele não estava na praia ontem, com toda a sua família, nadando nas ondas, e ontem estava um dia propício, um sol, não, ele estava aqui, tratando das coisas de Deus. Então você vai abrir mão, eu vou abrir mão, nós vamos ter renúncias a fazer. Por isso que nós precisamos dizer sim ao chamado do Senhor, sabendo que renúncias precisarão acontecer. E o sofrimento é a nossa companheira. É a companheira daqueles que atendem o chamado do Senhor. Sofrem porque viram alvos, sofrem porque renunciam, sofrem porque pessoas vão deixar de te convidar, por exemplo. Sofre. Mas vamos pensar, Cristo sofreu, sim ou não? Os apóstolos sofreram, sim ou não? Os diáconos da igreja primitiva sofreram ou não?
Então por que nós somos melhores do que eles e não íamos sofrer? O Senhor está nos chamando para isso. Agora, pergunte para os apóstolos, quando você chegar no céu: Pedro, é verdade que você foi crucificado de cabeça para baixo? Sim. É verdade que você sofreu? Sim. É verdade que você sentiu dor? Sim. Trocaria essa vida por qualquer outra vida? Não. Perguntemos ao apóstolo Paulo. Perguntemos a Estevão. Perguntemos a Tiago, que foi morto ao fio da espada, se ele trocaria a obra do Senhor por qualquer outra vida. A resposta, com certeza, seria não. Sabe por quê? Porque não existe nada melhor. Não existe nenhuma causa maior. Não existe nada mais lindo do que o ministério do Senhor Jesus. Não existe nada mais lindo do que pregar o evangelho para o perdido. Não existe nada mais lindo e Deus está nos chamando para isso nessa manhã. O que vamos responder? O que você vai responder? Diante de tanto sofrimento que o apóstolo Paulo passou, certo poeta disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: Deus, se tratas assim seus melhores amigos, não é de se surpreender que tenha tão poucos. Quando Deus nos chama para sermos amigos dele. E sim, há sofrimento, mas a gente vê, aqueles que atendem o chamado do Senhor, conseguem ver a presença do Senhor tão forte, tão intensa, e têm a amizade do Senhor, mas são tão poucos. São tão poucos os que aceitam o chamado. São tão poucos. E esse chamado solene acusa a gravidade que nós estamos vivendo hoje, porque nós estamos vivendo os últimos dias e o mundo só vai de mal a pior. Eles procuram a saciedade para a sua alma e não encontram. E nós temos essa verdade em nós, estamos sendo chamados para avisar as pessoas de que em Jesus há solução, de que em Jesus há saciedade, de que em Jesus há salvação. Por isso que nós devemos aceitar esse chamado. Nós devemos querer ser melhores amigos de Deus, mesmo que isso nos custe a própria vida, mesmo que isso nos custe um rompimento com parentes, mesmo que isso nos custe abandono de alguns, mesmo que isso nos custe. E é interessante que nós cantamos isso, não é? Nós não cantamos? Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. E é isso que o Senhor quer que nós vivamos. E é por isso que o Senhor está nos chamando hoje. O que você vai responder? O que eu vou responder? Sabe por que o chamado é solene? Porque a palavra pregada é excelente. O chamado é solene porque envolve uma obra excelente. Essa palavra que tem o poder de corrigir, repreender, exortar, animar, é essa palavra que devemos pregar. É a palavra fiel. E os maiores livros, os grandes best-sellers que temos no mundo, não se comparam em sabedoria, em poder e em força, quando se comparados com a palavra do Senhor. E nós as temos nas mãos. Mas mais do que isso, devemos ter essa palavra no nosso coração. Porque pregar a palavra é falar de algo que está acima de nós. Porque pregar da palavra é algo que está acima das nossas forças. Porque pregar a palavra é se envolver numa obra que é gigante. Não vamos ficar de fora em nome de Jesus. A pregação da palavra, por ser tão poderosa,
traz consequências aos que estão na frente do campo de batalha. E deixa eu dizer, nada incomoda mais o inimigo do que ter um servo que atende o chamado e vai pregar ao que precisa. Nós precisamos ir, o pastor lançou aqui o desafio para irmos ali naqueles usuários, para pregarmos o evangelho. Quem é que vai? Quem é que vai ao vizinho que sofre? Quem é que vai ao que precisa? Quem é que vai renunciar à sua profissão secular? Quem é que vai renunciar à sua vida e vai dizer sim ao chamado ministerial do Senhor para ser um pastor ou um missionário ou uma missionária? Quem é que vai? Porque a palavra muda vidas e a palavra é excelente. E quando pregamos o evangelho de Jesus, nós estamos transmitindo essa palavra excelente. Porque nós transmitimos as notícias sobre Jesus Cristo. Porque é um chamado excelente, porque fala de uma excelente palavra. E essa excelente palavra fala de um excelente Deus. E este excelente Deus nos trouxe uma excelente salvação. E essa excelente salvação nos dá o direito de um excelente céu. E de uma excelente eternidade. Me apresente o que é mais excelente do que isso. O que é? Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. E ontem, estudando profundamente essa mensagem, eu estava chorando do mesmo jeito que eu estou agora. Eu peço perdão. Porque às vezes a gente se distrai com tanta coisa. E às vezes a gente coloca em risco, ou perde tempo. E eu disse ao Senhor ontem, me perdoe, porque tantas vezes eu perdi tempo, mas eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais perder tempo. Esse chamado é solene, pois nunca a palavra foi tão pertinente. Sim, a palavra é excelente, mas a palavra é também para os dias de hoje pertinente. Por quê? Porque nós vivemos numa densa escuridão. Nós vivemos num mundo terrível, onde o pecado está imperando, e as pessoas estão vivendo cada vez mais suas vidas, me perdoem a expressão, numa desgraça que está trazendo a condenação de morte para as suas próprias vidas. Por isso que a palavra é adequada a essas pessoas. Por isso que a palavra é adequada como nunca foi antes. A palavra do Senhor é adequada, irmãos. E essa palavra que chegou até nós, porque alguém pregou, veio com sangue de muitos que dedicaram as suas vidas para que isso pudesse acontecer. E quando eu olho para esses, que pelo menos durante 1200 anos, do século IV até o século XV, sofreram duramente perseguições para que este evangelho chegasse até aqui, eu olho para a minha vida e falo assim, e eu? E eu? O que é que eu estou fazendo para que este evangelho chegue, se Cristo não voltar a 100 anos depois? Por isso que nós devemos ter este comprometimento e saber que nada vai mudar a vida das pessoas a não ser a palavra do Senhor e o que a palavra ensina, que é sobre Jesus. No concílio de Trenton, em 1563, aquele que liderava este concílio disse assim: se nós não tivéssemos matado tantos batistas, eles seriam os maiores hoje, mas eles permaneceram firmes. E eu fico pensando, e eu? Por isso que nós devemos atender o chamado do Senhor e nos comprometermos com isso.
porque não existe um comprometimento maior e nem melhor do que esse. E sabe como é que esses nossos irmãos eram mortos? Porque eles batizavam de novo, e eles eram conhecidos com este nome. Muitos deles ouviam o seguinte: então, você que gosta de batizar de novo, então você vai ter um terceiro batismo. E essas pessoas afogavam esses crentes. E eles ficavam 20 minutos lá debaixo da água e saíam de lá mortos para aquelas pessoas. Mas mais vivos do que nunca, porque estavam no céu. Nós devemos, irmãos, atender o chamado do Senhor, porque essa palavra é pertinente nos dias de hoje. Chegou a hora de atendermos, chegou a hora de sairmos. As pessoas estão carentes, famintas, desesperadas, sem rumo, sem direção. Os tempos de hoje estão difíceis, complicadíssimos, mas a palavra não perdeu o seu poder. A palavra jamais perderá o seu poder. Tentaram aniquilar a Bíblia, mas não conseguiram. E é interessante que um incrédulo, porém muito sábio, disse, lá em Atos, capítulo 4, capítulo 5, diante dos apóstolos que estavam diante dele, Gamaliel disse assim: olha, se a gente perseguir esses homens e eles forem de Deus, não vai adiantar nada. Então, vamos deixar. Gamaliel estava certo, porque essa palavra chegou até nós. Paulo vai dizer para Timóteo também: eu estou preso, mas a palavra jamais será algemada. Isso significa, irmãos, que Deus está nos chamando, porque ela é excelente, é pertinente e é influente. Por quê? Porque Jesus muda vidas. O pastor pregou no último domingo à noite sobre o cristão contagiante. E por que o cristão é contagiante? Porque tem Cristo em sua vida. O Senhor está nos chamando para irmos e para pregarmos a palavra. O falso evangelho causa anestesia, mas não causa transformação. O falso evangelho distrai as pessoas, mas o verdadeiro evangelho salva as pessoas. O falso evangelho tira supostas crises de consciência de pessoas que não têm nenhum tipo de contato com nenhuma religião. Mas o verdadeiro evangelho joga o pecador no chão para que ele clame por Jesus e tenha o socorro de Jesus. O falso evangelho vai dizer que você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas o verdadeiro evangelho diz que se você não reconhecer que é pecador, se você não crer que Jesus morreu e ressuscitou, e se você não confessar Jesus como o Senhor de sua vida, colocando Ele na posição de dono da sua vida, você não será salvo. Essa palavra é adequada para a salvação de vidas, é adequada para a libertação de vidas, é adequada para a mudança de vidas. O chamado é solene, diante de um povo solene. E qual vai ser a resposta deste povo? Qual vai ser a sua resposta? Aqueles que atendem o chamado vão sofrer, vão padecer, vão investir e gastar as suas vidas nisso, vão abrir mão de tantas coisas, serão traídos, abandonados. Olha Demas, no capítulo 4, preguei sobre isso algumas semanas, mas se tornam contagiantes pelo amor que possuem a Cristo, porque se tornam melhores amigos de Cristo. Há alguém aqui que vai aceitar o chamado do Senhor? No versículo 17 e 18 do capítulo 4, Paulo diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aqueles que atendem o chamado do Senhor podem viver este versículo, e vamos ler todos juntos para encerrarmos. Mas
Vamos lá? Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. Fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O próprio Jesus disse isso depois de nos dar a grande comissão: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está nos chamando. E ontem eu respondi para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu vou. Que Deus nos abençoe.